Olá, turma! Estamos aqui hoje novamente para falar das circunferências. Em nossa última aula, falamos sobre como calcular o comprimento de uma circunferência. Nós demonstramos como criamos a fórmula do comprimento. Vimos que o comprimento total de uma circunferência é calculado pela fórmula comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Sabemos também que toda circunferência ela possui 360 graus. Um giro inteiro em uma circunferência equivale a 360 graus. A circunferência é dividida em 360 partes iguais. A unidade que medimos ângulos é o grau, uma das unidades para medir ângulos. Então, a circunferência inteira, 360 graus. Hoje nós vamos estudar como calcularmos arcos de circunferência. E o que é o arco de circunferência? Um arco de circunferência é uma parte da circunferência, é uma fração da circunferência. Aqui nessa primeira circunferência desenhada, eu tenho aqui um arco AB em destaque. Esse arco AB tem uma medida x. E essa medida x ela está associada ao comprimento do raio e o ângulo central, que nesse caso eu chamei de ângulo alfa. Usamos letras gregas para representar ângulos também. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Essa letra aqui, ó, letra alfa, o alfa minúsculo. Mas como calcular a medida de A até B? A medida deste arco, dessa curva, né, que faz parte de uma circunferência. Como nós falamos, ela é uma fração da circunferência, é uma parte da circunferência. Então, o que podemos fazer? Podemos associar o comprimento total da circunferência ao ângulo de 360 graus. E podemos associar ao comprimento do arco ao ângulo que o determina. Então, nós podemos dizer que 2 vezes π vezes o r, que é o raio, isso aqui está associado a 360 graus. E essa medida x, que vai de A até B, ela equivale, está associada ao ângulo alfa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que x está para 2π vezes r, está para 2 vezes π vezes r, assim como o ângulo alfa está para 360 graus. Eu tenho uma igualdade entre duas razões. Posso fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu terei que x vezes 360 graus é igual a 2 vezes π vezes r vezes o ângulo alfa. Posso cancelar grau com grau e não escrever mais o grau. O que está sendo multiplicado passa para o outro lado como um divisor. X é igual a 2 vezes π vezes r vezes alfa dividido por 360. Posso simplificar 2 e 360, ambos por 2. Então, dividindo tudo isto por 2, eu vou chegar à conclusão que x, ou seja, a medida do arco, ela é igual a π vezes r vezes alfa dividido por 180. Chegamos aqui, então, a uma fórmula do comprimento do arco de circunferência. Então, aqui é uma fórmula do comprimento de um arco de circunferência. Então, chegamos à fórmula do comprimento. Fórmula simples, ou seja, a medida do arco é igual ao número π vezes o raio
vezes o ângulo central, tudo isso dividido por 180. Vamos a um exemplo prático. Imagine o seguinte: qual o comprimento do arco de 60 graus em uma circunferência de raio medindo 6 metros? Então, o que eu tenho? Nós temos um arco de circunferência que tem um ângulo central medindo 60 graus. O ângulo central mede 60 graus. Eu tenho um ângulo, estou sem um transferidor aqui agora, estou fazendo um desenho apenas para ilustrarmos. Eu tenho aqui um ângulo central, cuja medida é 60 graus. Eu tenho um raio medindo 6 metros. A distância do centro à circunferência mede 6 metros. E eu quero achar o comprimento do arco, a medida deste ponto até este. Eu vou chamar A e B. Qual é a medida X? Então, o que fazer? Irei substituir os dados do problema na fórmula. Então, o comprimento do arco de circunferência, X é igual a π vezes R vezes alfa sobre 180. Substituindo os valores que nós temos, X é igual a π, vamos usar sempre um valor aproximado, 3,14. Usaremos valor diferente apenas se o problema nos der uma outra aproximação, mas quando isso não ocorrer, sempre usaremos 3,14. X é igual a 3,14 vezes a medida do raio, que é 6 metros, vezes o ângulo central, que é 60. Tudo isso dividido por 180. Podemos aqui multiplicar tudo e depois simplificar, ou simplificarmos antes de multiplicar. Eu prefiro sempre simplificar. Posso dividir tudo por 10, 0, cortei com 0. 18 e 6. 18 dividido por 6 dá 3. 18 dividido por 6 dá 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, eu tenho que x é igual a 3,14 vezes 2. X é igual a 6,28 metros. A unidade é metro. Portanto, o arco de circunferência procurado, ele mede 6,28 metros. Então, para nós fazermos cálculos, para descobrirmos medida de arcos, basta eu aplicar esta fórmula. A medida do arco, x, é igual a π vezes o raio, vezes o ângulo central, dividido por 180. Substituo os valores na fórmula, resolvo as multiplicações, as simplificações quando possível, e chegamos a um resultado procurado. Então, este é um exemplo. Nós teremos algumas atividades a serem feitas. Pode ser que mude alguns dados, em vez de raio, dar o diâmetro, mas se for dado o diâmetro, basta dividir diâmetro por 2 para acharmos a medida do raio. Pode ser dado também o comprimento do arco, ou seja, o valor de x, para que a gente encontre o valor do raio, sabendo o ângulo central. Então, temos várias coisas que podem ser calculadas dentro desta fórmula. O raio, o comprimento do arco, a medida do ângulo central. Então, temos muito a explorar com essas fórmulas. Fórmulas que trabalham com circunferências. Então, na última aula, vimos a fórmula do comprimento de uma circunferência, 2π vezes r, e hoje nós vimos como calcular uma fração da circunferência, um arco de circunferência, que é uma fórmula derivada da primeira. X é igual a π vezes r vezes alfa, dividido por 180. Né? Ou
2π vezes r vezes alfa dividido por 360. Tem alguns que preferem trabalhar desta maneira. 2πr é a fórmula do comprimento. O que muda é multiplicar pelo ângulo alfa e dividir por 360 graus. Então, portanto, foi apresentada hoje a vocês a fórmula de como calcularmos um arco de circunferência. Basta lembrar que o ângulo alfa é a medida do ângulo central, do ângulo que determina o arco de circunferência. Por exemplo, essa circunferência tem raio 6, mas eu poderia ter, por exemplo, uma circunferência com os mesmos 60 graus e este arco ser um arco maior. Um arco, por exemplo, de uma circunferência que tivesse aqui 10 centímetros. O que mudaria? Mudaria o tamanho do arco. Ele aumentaria, ou seja, eu teria um arco maior. Então vamos supor, se ao invés de 6 fosse 10, o que eu iria fazer? Iria substituir o raio por 10. Eu teria que x é igual a 3,14 vezes o raio 10 vezes 60 graus. Tudo isso por 180. E calcularíamos da mesma forma, né? 180 dividido por 60 dá 3. 10 vezes 3,14 vai dar 31,4. Dividido por 3. Então, x será 31,4 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. 1 não dá para dividir por 3, vai dar 10. Abaixo o 4 e a vírgula. 4 vezes 3, 12 para 14, 2. 3 vezes 6, 18 para 22. Então, vai dar aproximadamente 10,46. Seria o comprimento deste arco, medindo, neste caso, um raio igual a 10. Então, o que pode ocorrer ali são mudanças dos valores. Então, o problema dado originalmente 6 metros. O arco mede 6,28. Se o raio fosse 10, o arco estaria medindo 10,46. Então, esta é a nossa aula de hoje. Veja quantas vezes for necessário, façam atividades envolvendo arco de circunferência e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.